meu corpo não é o corpo da minha mãe. O meu corpo não é o corpo do meu pai, meu corpo é meu. Se meu corpo é meu, eu preciso decidir o que é melhor para mim. É muito complexo falar de intersexualidade, né? Porque ainda tem um estigma muito grande, aquela relação com a antiga palavra hermafrodita e todos esses termos que são errados, né? A intersexualidade é uma variação biológica, é um recorte biológico. Quando a gente fala de intersexo, a gente fala de uma questão cromossômica, gonodal, que é gônada, testículo, ovário, ovotestes, genética, que envolve genes, hormonal, morfológica, fisiológica e genital, interna e externa. Então é qualquer situação que englobe essas questões num ser humano que não dê para classificar ele tipificamente dentro do que a medicina chama de macho típico ou fêmea típica. Então, qualquer variação que envolva esses critérios, que deixa a pessoa numa variabilidade biológica, né, dessa diversidade, é um grau de intersexualidade. Só existe XX e XY, né? Uhum. Esse meme aí que foi colocado até por uma pessoa aí da política, essa pessoa aí colocou e não sabe ela que existe mais do que XX e XY. Existe X0, XYY, XXY, várias outras formações cromossômicas que vão dar estrutura para um corpo, né? Então, se eu olhar e disser que sim, XY é homem, XX é mulher. Existem homens XX e mulheres XY. E aí, como fica? A discussão de terceiro sexo, não terceiro gênero, são coisas diferentes. Quando a gente fala de terceiro gênero, a gente está falando sobre expressão desse gênero social e tudo mais, né? Terceiro sexo, uma discussão de sexo civil, de reconhecimento, quer dizer, do sexo biológico, intersexo como um sexo existente. Tem várias discussões dentro do movimento intersexo. O fato de existir a intersexualidade como sendo um terceiro sexo realmente, independente da variabilidade dessa intersexualidade, pleiteiam mesmo o reconhecimento disso. Tem mais de 15 países já que reconhecem o terceiro sexo legalmente como algo que deve ser assim que é identificado, principalmente no caso de genital ambígua ou ambiguidade genital, a criança já é registrada como terceiro sexo. E assim, depois, se a identidade de gênero dela for diferente, ela quiser modificar, ela vai ter essa liberdade. Então, além da questão civil, acaba se tendo um reconhecimento da questão intersexo como uma variabilidade biológica natural. Até a ciência tem encaminhado para isso, né? Alguns estudos têm mostrando, não chamando de terceiro sexo, mas como uma variabilidade natural. Pessoas dentro do movimento intersexo, que daí já vem a questão, não é um estudo não, são vários, porque a ciência não é dogmática, né? Ao contrário da religião, ela não é dogma. Uma coisa que era discutida antes, com o conhecimento que tinha antes, pode se modificar se for descoberto novas coisas. O que a gente vem descobrindo sobre intersexualidade vem mostrando que a questão varia muito e a natureza é múltipla. Agora tem pessoas dentro do movimento intersexo que daí já vem a questão do terceiro sexo como não só o terceiro sexo, mas como o reconhecimento dessas variações como sexos diferentes. Por exemplo, não seria um terceiro sexo não burocrático, seja viável e humanizado e permita o direito à dignidade da pessoa humana. Tivesse um terceiro sexo civil para proteger, nenhuma intersexualidade é igual a outra. Então, que essas intersexualidades fossem reconhecidas em sua individualidade. E tem ativistas que não concordam com a questão do terceiro sexo, que isso só serviria para criar mais uma caixa. Então, dentro do movimento intersexo, tem várias visões. Claro, não é só criar o terceiro sexo. Criar o terceiro sexo e criar toda uma legislação. Não é só criar para inglês ver, né? Tem que criar uma legislação de reconhecimento legal e proporcionar que isso seja não burocrático, seja viável e humanizado o direito à dignidade da pessoa humana. Se tivesse um terceiro sexo civil para proteger os bebês intersexos, né, que seria uma questão de cima para baixo que protegia a mutilação. Tem uma opção para registrar essas crianças, né, então elas não precisam de cirurgia, né? A única cirurgia que se fosse permitida seria a cirurgia para correção de uma questão que provocasse morte.
Mas é para aquela questão, não é para fazer genital esteticamente feminina ou esteticamente lida socialmente, né, como masculina ou feminina. Se você for pensar, a lei brasileira, a lei de registros públicos, diz que você precisa registrar a criança entre 15 dias e 3 meses. A medicina chega pro pai e pra mãe e fala, precisa resolver a situação genital ambígua, vamos resolver logo, precisa registrar, o que a gente faz? E aí, escolhe agora. Escolhe. Mas o mais fácil é menina. Mais fácil. Vamos lá. Quando se coloca esse paradigma diante da sociedade, a gente precisa pensar assim, quando o movimento LGBT vem com várias discussões ligadas à questão do gênero e principalmente a orientação sexual, uma das coisas e uma das defesas que eu faço como ativista intersexo é que quando a gente coloca a intersexualidade diante da sociedade, a gente precisa entender que a intersexualidade não está só ligada à questão biológica, mas também aos seus atravessamentos. E a construção do indivíduo se dá quando a identidade de gênero está formada. No Brasil, tudo se opera baseado no gênero. A nossa sociedade foi construída dentro dessa ideia de gênero tão fortemente que pensar não ter um gênero atribuído é problemático não só para a pessoa. Para mim, tanto faz. Mas o problema é para o Estado. E aí eu acho que é mexer na estrutura do Estado primeiro, para que o Estado perceba. Ele precisa perceber que existem outras formas operativas. Como que você vai trabalhar? Só baseado no gênero? Quando eu ou você formos aposentarmos, você paga como mulher, eu pago como homem e tem uma idade definida para você aposentar, uma idade definida para me aposentar. E se não tem nada a registrar? Como que vai ser a sua aposentadoria? Porque se você for colocar, como está estabelecido na lei brasileira, quando vai fazer aquela declaração, no documento da declaração de nascido vivo, a primeira coisa que o médico precisa declarar não é o nome da criança, é o sexo. Demonstra o quanto a nossa sociedade tem uma urgência. Inclusive, quando o Brasil, né, através do Conselho Federal de Medicina, editou uma norma, uma resolução para como a medicina vai tratar a questão da intersexualidade, chama a pessoa intersexo e o seu corpo como ele é colocado diante da medicina como uma emergência médica, uma emergência social. Ou seja, nasceu intersexo. Preciso resolver para ontem. Porque se eu não resolver, essa criança não vai ter acesso à sociedade. E eu falo acesso à sociedade porque, assim, toda vez que se fala das questões de gênero, a gente tem que lembrar que não só tem a questão de gênero envolvida, tem questão de gênero, raça e classe. E aí, para se entrar dentro do que se constitui como humano, o sexo, diante dessa lógica colocada pelo Estado, é a porta de entrada para eu dizer que essa pessoa é humana ou não. Então, se o sexo é a porta de entrada, a criança não é registrada por uma questão sexual, uma variabilidade intersexo, eu não estou contemplando essa pessoa dentro da humanidade. Então, como você disse, a dignidade da pessoa humana não existe. Não existe dignidade porque nem existe. Ela nem é pessoa humana. Então, como é que a gente vai tentar pensar isso? Eu não tenho uma forma fechada, mas eu acho que seria interessante a gente lutar por um X, pelo menos, porque o meu cromossomo. Ativismo intersexo chega no Brasil para mexer as estruturas, porque a gente não tá brincando. Quando a gente fala que a intersexualidade mexe as estruturas, mexe mesmo, porque faz com que a sociedade tenha que se repensar e o próprio Estado se mexer. E a gente quer o direito mais básico, é o direito à integridade corporal. Esse direito não é respeitado. Nós temos 200 países reconhecidos pela ONU. Só um proíbe a cirurgia de mutilação genital em toda e qualquer criança. Você e eu, como pessoas intersexos, não fomos contemplados pela lei brasileira em momento nenhum. Aí coloca a gente para pensar, quando nos perguntam, né? O que vocês querem? Existência. Existência com o meu corpo como ele é. Por que a sociedade não me aceita com o meu corpo como uma genitália ambígua? A intersexualidade, para mim, é uma coisa que coloca diante da gente a invisibilidade no total. Quando a gente fala de intersexualidade, a gente está falando de uma comunidade isolada que é colocada para agradar a sociedade. Então, assim, o meu corpo precisa ser mutilado para que a sociedade me aceite como eu não sou, mas como a sociedade acha que eu devo ser. E aí a grande questão é, qual é o momento em que esse indivíduo intersexo vai ser observado pela sociedade?
qual é o momento que os governos vão olhar para as pessoas intersexo e pensar quais são os direitos que essas pessoas precisam. Porque desde 2011, a ONU reconhece a intersexualidade como um direito humano. Meu corpo, como ele é, isso que o movimento feminista vem falando há muitos anos, meu corpo, minhas regras, também precisa valer. Precisa valer porque a própria Organização das Nações Unidas olha para a intersexualidade de pessoas intersexos que nascem como genital ambíguo, precisam ser respeitados no seu corpo. É dignidade da pessoa humana, é a validação do seu corpo como integridade. Eu aplaudo todos os dias a comunidade trans, porque desde a década de 80 no Brasil, a comunidade trans tem lutado. Lá com a história da AIDS, a primeira organização no Brasil voltada a pessoas trans começa na década de 90, aqui no Rio de Janeiro. E aí você pensa assim, quando é que foi que o movimento intersexo chegou no Brasil? 2015. Se tivesse crianças com genitália ambígua, desde bebês, sendo respeitadas, convivendo em sociedade, isso não seria um problema. Não, porque as pessoas viveriam e teriam contato com essa realidade. Não é à toa que em outras sociedades antigas que não existia uma mutilação genital, esses personagens, vamos dizer assim, sagrados, existiam. A sociedade crescia esperando que tivesse algo além do pênis e da vagina, porque fazia parte do repertório social, vamos dizer assim, né? Hoje em dia não se tem, porque desde a década de 60 se mutila constantemente intersexo. Então, ninguém vai saber que existe algo além do pênis e da vagina, que nasce assim, porque não se permite que cresçam. Ah, não, então vocês são contra que a pessoa faça a cirurgia? Não, a gente é contra que escolham pela pessoa e não respeitem a autonomia e independência da pessoa. É nesse sentido. Se a pessoa se identifica com o gênero masculino ou com o feminino, com a representação social do masculino, do homem e da mulher, perfeito, vai ser feliz. Só que a pessoa que tem que decidir isso, se ela se identifica com masculino, feminino ou com não binário, tem vários intersexos que são não binários, que vem em si a representação da intersexualidade e como algo além de biológico, algo identitário também, assim, da sua identidade de gênero dessa maneira, então, mas não se permitem que essas pessoas tenham isso. Então essa é a questão, lutar contra a mutilação, para que essas pessoas possam ter uma vida, a sociedade entender que existe muito mais que macho e fêmea. A gente não tá falando que não existe macho e fêmea, porque toda vez que a gente toca nesse ponto, vem alguém, nossa, eu querendo destruir um homem e mulher. Não, ninguém tá querendo destruir homem e mulher, nem macho e fêmea. Mas querendo dizer que, além disso que já existe e sempre existiu, também existe uma variabilidade biológica que também sempre existiu. Só que por causa de questões culturais e religiosas, principalmente, foram apagadas, literalmente. Então é isso que a gente quer que acabe. Parem de apagar essas pessoas, né? Todas as pessoas têm direito de viver. Todos aqueles preconceitos que as pessoas trans passam enquanto crianças trans, eu passei. Todo tipo de violência, né, física, psicológica e social, passei na infância. Mas a minha descoberta enquanto pessoa intersexo foi na adolescência, porque da minha adolescência não foi uma adolescência comum, né? Quando você é um menino, você entra na puberdade, o que acontece com o seu corpo? Seu corpo vai criar características lida socialmente como de menino. Comecei a criar características lida socialmente como menino. Então, tipo, lá, né, com o pintinho lá, né, criando peitinho, quadril enlarguecendo. O que tá acontecendo com esse meu filho? Né? Meu pai já bugou na cabeça, né, meu Deus. Então foi nesse momento, a descoberta foi assim. Quando eu fui criando características femininas, tendo um pênis. Foi nesse momento que eu me descobri. Eu tinha uma questão intersexo, né. Só que daí, em vez de passar por uma mutilação, a questão que os médicos que fariam comigo é a hormonioterapia forçada, que era me forçar a tomar hormônio que eu não queria. Então, a questão médica foi aí. Então, por N vezes, até no sentido de garantir um tratamento, era assim, se você quiser tratamento aqui no nosso ambulatório, tem que ser assim, porque pro seu caso é menino, você é menino e vai ter que tomar hormônio de menino. Como assim eu sou menino? Eu nunca vi menino, tipo, naquela época, né, já tinha 13 anos, né, um menino querendo, tipo, quadril e seio, eu não tô entendendo. Não tem certeza que eu sou menino? Não, se é menino vai ter que tomar testosterona. Não, mas eu não me identifico como menina, eu não quero isso. Se for pra tomar isso, eu não quero. Então, por toda essa luta, assim, de falta de assistência médica, então, que é um direito no Brasil, né? A saúde é um direito constitucional.
Eu não tive esse direito. Então, assim, foi bem complicado. E esse controle sobre os nossos corpos, que da nossa autonomia, que afeta pessoas intersexo com genital ambígua, com ambiguidade genital, pessoas que sem genital ambígua, que é o do poder médico, do poder social, né? Essa binariedade sexual que não condiz com a realidade das pessoas intersexo. Uma das maiores solidões é a solidão da criança intersexo. Ela sente questões internas, vive questões e ela não sabe o que será dela, como será ela. Então, eu lembro de ter momentos a me questionar o que era o feminino que se apresentava. E aí, quando eu nasci, primeiro que minha mãe, eu acredito, né? Que os meus pais esperavam um menino. E quando o médico fez o parto, falou pra minha mãe, sua criança nasceu. E os médicos chegaram à conversa que eu tinha uma genitália ambígua com mais partes masculinas do que femininas. Eu tinha micropênis, eu tinha saco escrotal, testículo, tinha praticamente tudo. Só que o meu pênis não se desenvolvia além daquela medida que era dada pelos médicos, né? Porque eles têm uma régua, que é o falômetro, entre 2,5 cm e 4 centímetros vocês consideram um pênis, né, funcional. E aí entre 0 e 0,9 centímetros você considera um clítoris. E entre 1 centímetro e 2,5 centímetros a gente vai colocar para cirurgia. E no meu caso, até os 7 meses eu fiquei com até 1 centímetro só, então não seria um homem funcional. Então os médicos conversaram com os meus pais. Os meus pais também não tinham a mínima noção do que estava acontecendo. O primeiro filho, eles então resolveram operar pro feminino. E disseram para os meus pais para não me contar, me criar como menina e fazer todo esse processo de entrar na feminilidade. Se não fosse a carta que eu descobri quando eu tinha 33 anos, eu nunca saberia de nada disso. Eu não teria a mínima noção do que eu sou hoje. E eu já tinha esses questionamentos desde que eu era criança. De que havia coisas na minha história não contadas. Que havia um segredo escondido. Porque se as pessoas tivessem esperado meu corpo se formar, eu me entender, talvez eu não teria passado por nenhuma das violências do qual eu passei. O respeito pela autonomia e pela integridade corporal da pessoa intersexo é a melhor coisa a se fazer. Esperar que a pessoa decida. Porque quando a gente fala de emergência, né? Emergência social, de resolver para inserir essa pessoa na sociedade. Mas você está esquecendo que essa pessoa tem uma vida e tem uma história. Porque enquanto a sociedade estiver sendo agradada, as pessoas intersexo vão continuar à margem. Esse 1%, 2% de pessoas no mundo que são intersexo e que muitas vezes passam por cirurgia de mutilação genital, esse 1% está à margem. Para a sociedade só existe homem e mulher. Para a sociedade só existe heterossexualidade. Não existe mais nada além disso. Quando se esquece que o bonito da sociedade está na sua pluralidade, está na sua diferença. Aí pensando nisso, eu fico perguntando, vocês querem o quê? Vocês querem que a gente seja robô? Todo mundo produzido em série, igualzinho? O bonito da humanidade, seja ela dos animais humanos como não humanos, é a pluralidade que está presente no seu próprio corpo. O respeito pela autonomia e pela integridade corporal da pessoa intersexo é a melhor coisa a se fazer. Esperar que a pessoa decida.